Ela estava parada na praça, com um cartaz cruel pendurado ao pescoço. Até que ele desceu da carroça e fez o mundo calar. Riam dela como se fosse nada. Mas o fazendeiro milionário não disse uma palavra. Apenas tirou o cartaz, cobriu-a com sua capa e mudou tudo. Assista até o fim e descubra como a rejeitada virou símbolo de respeito. Inscreva-se agora. A feira de domingo na pequena vila do mato fervilhava sob o céu claro daquela manhã de setembro. O burburinho das vozes se misturava ao aroma de queijo fresco e pão caseiro, enquanto vendedores anunciavam seus produtos com entusiasmo ensaiado. Era um evento que servia mais como palco para fofocas do que para comércio propriamente dito. Entre barracas de legumes tortos, carnes em salmoura e doces cristalizados, a população local circulava com olhares atentos, prontos para absorver qualquer novidade que pudesse ser recontada durante a semana. Mas naquela manhã específica, o assunto não eram os preços inflacionados ou a seca que ameaçava as plantações locais. Todos os olhares convergiam para um mesmo ponto, como abelhas atraídas por mel envenenado. No centro da praça, Sophia Allens permanecia imóvel, os ombros curvados em submissão, os pés descalços tocando o chão empoeirado, e um cartaz pendurado no pescoço por uma corda áspera. Para quem quiser, sem valor. Ao seu lado, suas irmãs, mais velhas, Carmen e Débora, exibiam roupas impecáveis e maquiagem exagerada, contrastando dolorosamente com a simplicidade maltratada de Sophia. Essa aí não nos serve para nada, nem beleza tem. Quem quiser leva de graça, anunciava Carmen entre risadas estridentes, enquanto Débora complementava. É um fardo que não queremos mais carregar. Desde que nossa mãe se foi, só dá despesa e trabalho. A multidão ao redor alternava entre risos nervosos e olhares de curiosidade mórbida. Alguns fingiam indignação, mas ninguém interferia. Sophia, de apenas 19 anos, mantinha o olhar fixo no chão, como se pudesse desaparecer. Entre os paralelepípedos se concentrasse o suficiente. Sua pele pálida denunciava noites mal dormidas, e seu corpo magro evidenciava refeições escassas. O vestido gasto que usava parecia 2 vezes maior que seu corpo frágil. Cada risada da multidão a empurrava mais para dentro de si mesma. Cada comentário maldoso era como uma pedra lançada em sua direção. "E se ninguém quiser?" perguntou um homem de meia-idade, com um sorriso malicioso nos lábios. "Aí jogamos na estrada. Que os caminhoneiros decidam", respondeu Débora, provocando uma nova onda de risadas. Sophia não chorava. Suas lágrimas haviam secado há muito tempo, quando compreendeu que viver naquela casa com as irmãs era como habitar o inferno em vida. Desde a partida de sua mãe, 3 anos atrás, tornou-se alvo constante da crueldade das irmãs, que a responsabilizavam por cada infortúnio, cada problema financeiro, cada decepção amorosa. Naquela feira, Sophia havia atingido o fundo do poço que cavaram para ela. O som metálico de rodas de ferro contra os paralelepípedos silenciou a multidão abruptamente. Uma carroça imponente, puxada por 2 cavalos negros bem tratados, abria caminho entre os curiosos. Os animais reluziam sob o sol, evidenciando os cuidados de um proprietário exigente. Conduzindo as rédeas estava um homem que poucos na vila conheciam pessoalmente, mas cuja reputação precedia qualquer aparição pública. Rafael Mendonça, o proprietário da fazenda Alto Pedregal, raramente descia à vila, preferindo o isolamento de suas terras que se estendiam por hectares nas colinas vizinhas. Era um homem de 38 anos, cabelos negros com fios grisalhos nas têmporas e olhos profundos que pareciam avaliar tudo ao seu redor com precisão matemática. Vestia-se com elegância discreta, calças escuras bem talhadas, camisa branca de algodão e um chapéu que sombreava parcialmente seu rosto de traços marcantes. A carroça parou a poucos metros de Sophia. Rafael desceu com movimentos calculados, ajustou o chapéu e caminhou em direção à jovem com passos firmes. A multidão abriu espaço, emudecida pela presença do fazendeiro que, apesar da riqueza conhecida, era figura quase mitológica para os habitantes locais. "Quanto?" perguntou ele com voz grave, dirigindo-se às irmãs,
mas mantendo os olhos fixos em Sofia. Para o senhor de graça, respondeu Carmen rapidamente, tentando soar amigável. É muita bondade sua se interessar por essa inútil. Rafael não respondeu imediatamente. Aproximou-se de Sofia e, com gestos lentos e deliberados, desfez o nó da corda que prendia o cartaz ao seu pescoço. Seus dedos roçaram levemente a pele marcada da jovem, que estremeceu ao toque. Ele retirou o papel, dobrou-o cuidadosamente e o guardou no bolso interno do paletó. Em seguida, tirou sua própria capa de couro escuro e envolveu os ombros de Sofia, cobrindo-a dos ombros aos tornozelos. O tecido fino e macio parecia absurdamente luxuoso contra a pele maltratada da jovem. Ela vem comigo, declarou sem questionar se Sofia desejava ir. Tragam suas coisas. Ela não tem nada, riu Débora nervosamente. Só a roupa do corpo mesmo. Rafael assentiu, como se já esperasse por essa resposta. Segurou Sofia gentilmente pelo cotovelo e a guiou em direção à carroça. A multidão observava em silêncio constrangedor, alguns com expressões de alívio, outros com desapontamento por terem perdido o espetáculo de humilhação. Ninguém ousou intervir. Espere, Carmen correu até eles antes que subissem na carroça. O senhor precisa assinar um documento, assumindo responsabilidade por ela, só para evitar problemas futuros. Rafael olhou-a com frieza controlada. Trarei os documentos necessários amanhã e conversaremos sobre compensação adequada. Compensação? Débora aproximou-se, subitamente interessada. Ela estava sendo oferecida de graça. Nada neste mundo é de graça, respondeu ele, ajudando Sofia a subir na carroça. Já pessoas não são objetos a serem descartados. A jornada até a fazenda Alto Pedregal transcorreu em silêncio absoluto. Sofia mantinha os olhos fixos na estrada que deixavam para trás, como se temesse que, a qualquer momento, o estranho pudesse mudar de ideia e devolvê-la à praça da humilhação. Rafael conduzia os cavalos com mãos firmes, ocasionalmente lançando olhares discretos para a jovem ao seu lado. Quando finalmente cruzaram os imponentes portões de ferro da propriedade, Sofia permitiu-se observar seu novo ambiente. A fazenda era maior do que imaginava, com campos verdejantes que se estendiam até o horizonte. A casa principal, uma construção de 2 andares em estilo colonial, erguia-se majestosa no centro de jardins bem cuidados. Empregados movimentavam-se pelos terrenos, realizando suas tarefas com eficiência silenciosa. Ao chegarem à entrada principal, uma senhora de meia-idade, com expressão severa, aguardava-os no topo da escadaria. Dona Gertrudes, chamou Rafael enquanto descia da carroça. Prepare o quarto de hóspedes da ala leste e providencie roupas, calçados e o que mais for necessário para a senhorita. A mulher assentiu sem demonstrar surpresa, como se a chegada de uma jovem maltratada fosse apenas mais uma ocorrência rotineira. O jantar será servido em 1 hora, senhor, informou antes de entrar na casa para cumprir as ordens recebidas. Rafael ajudou Sofia a descer da carroça, notando como ela tremia, levemente sob o toque de suas mãos. Ninguém vai machucá-la aqui, disse ele com uma suavidade que contrastava com sua aparência austera. Venha, vou mostrar-lhe onde ficará. Sofia seguiu-o em silêncio, ainda envolta em sua capa, os pés descalços deixando marcas quase imperceptíveis no caminho de pedra que levava à entrada da casa. Enquanto caminhavam, ela não pôde deixar de notar como os empregados observavam-na com curiosidade não disfarçada. Rafael conduziu-a através de corredores amplos, decorados, com móveis de madeira nobre e pinturas de paisagens brasileiras. O chão de madeira polida refletia a luz que entrava pelas janelas altas, criando um ambiente acolhedor, apesar da grandiosidade do espaço. Este será seu quarto, anunciou ele, abrindo uma porta de carvalho entalhado. Descanse, tome um banho. Há roupas limpas no armário que devem servir até que as novas cheguem. Jantaremos às 7. Sofia entrou hesitante no aposento, maior que toda a casa onde vivera com as irmãs. Uma cama de dossel ocupava o centro do quarto, coberta por lençóis brancos imaculados. Havia uma escrivaninha próxima à janela que oferecia vista para os jardins, um guarda-roupa de proporções generosas
e uma porta que presumivelmente levava a um banheiro privativo. Por que está fazendo isso? Perguntou Sofia finalmente, sua voz quase um sussurro após horas de silêncio. Rafael parou à porta, a mão ainda na maçaneta. Por um momento, pareceu considerar a pergunta com seriedade. Talvez porque, como você, também já fui considerado sem valor por pessoas que deveriam me proteger, respondeu finalmente. Descanse agora. Conversaremos mais tarde. A porta fechou-se suavemente, deixando Sofia sozinha com pensamentos turbilhonantes e a primeira fagulha de esperança que sentia em anos. 3 dias se passaram desde a chegada de Sofia à fazenda Alto Pedregal, e durante esse período, ela mal pronunciou uma dúzia de palavras. Adaptava-se à nova rotina como um animal selvagem recém-domesticado, observando tudo com desconfiança, sempre alerta, sempre à espera do momento em que a bondade se revelaria uma armadilha elaborada. Nas primeiras manhãs, recusava-se a deixar o quarto até que Dona Gertrudes praticamente a obrigasse a descer para o café. As refeições eram servidas em silêncio constrangedor, com Rafael sentado à cabeceira da mesa comprida e Sofia encolhida, na cadeira mais distante, comendo pequenas porções como se temesse que o alimento lhe fosse retirado a qualquer momento. Na manhã do 4º dia, algo mudou. Sofia acordou antes do amanhecer, como sempre fazia na casa das irmãs, onde era responsável por acender o fogão e preparar o café. Vestiu um dos vestidos simples que haviam sido providenciados para ela, peças bem feitas de algodão fresco, sem os adornos excessivos que caracterizavam as roupas de suas irmãs, mas infinitamente superiores aos trapos que costumava usar. Desceu silenciosamente as escadas, atravessou o corredor que levava à cozinha e parou à porta. Surpresa ao encontrar Rafael já sentado à mesa da copa, lendo alguns papéis à luz suave de um candeeiro. "Bom dia", disse ele sem levantar os olhos dos documentos. "O café está na garrafa térmica. Sirva-se, por favor." Sofia hesitou por um momento antes de pegar uma xícara de porcelana do armário. Suas mãos tremiam levemente enquanto servia o café fumegante. Sentou-se a uma distância respeitosa de Rafael, bebericando o líquido quente em pequenos goles. "Não precisa ter medo de mim", comentou ele depois de alguns minutos de silêncio, finalmente olhando-a nos olhos. "Ou dos empregados. Ninguém. Aqui vai machucá-la." Sofia baixou o olhar para a xícara. "Por que me trouxe para cá?" perguntou, sua voz ainda hesitante, como se desacostumada a ser ouvida. Rafael dobrou cuidadosamente os papéis que lia e os colocou de lado. "Porque ninguém merece ser tratado como um objeto descartável", respondeu com simplicidade. "Principalmente por família." O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo canto distante de um sabiá nos jardins. Sofia encarava a superfície escura do café, como se ali pudesse encontrar respostas para perguntas que nem mesmo sabia formular. "O que espera de mim em troca?" perguntou finalmente, a voz mais firme desta vez, quase desafiadora. Rafael levantou as sobrancelhas, genuinamente surpreso. "Nada", respondeu. "Não a trouxe como empregada, se é o que está pensando." "Então, como o quê?" insistiu Sofia, anos de desconfiança, tornando impossível acreditar na bondade desinteressada. "Como uma hóspede", explicou ele pacientemente. "Pode ficar pelo tempo que desejar, até decidir o que quer fazer da sua vida. Estudar, trabalhar, o que preferir." Sofia ergueu os olhos, estudando o rosto de Rafael como se tentasse decifrar um código complexo. Aos poucos, começava a notar detalhes que haviam escapado em sua observação inicial. As pequenas rugas nos cantos dos olhos, o maxilar forte que se contraía quando estava pensativo, as mãos grandes, mas surpreendentemente delicadas em seus movimentos. "Nunca me deixaram escolher", confessou em voz baixa. "Desde que nossa mãe ficou doente, quando eu tinha 16 anos, minhas irmãs controlavam tudo. Diziam que eu era estúpida demais para tomar decisões." Rafael assentiu gravemente. "E agora, o que escolheria fazer se pudesse?" Sofia respirou fundo, considerando a pergunta que nunca lhe haviam feito antes. "Gostaria de aprender", respondeu depois de alguns instantes.
Tive que abandonar a escola para cuidar da minha mãe. E depois... Bem, minhas irmãs não viam sentido em me deixar estudar. Então começaremos por aí, decidiu Rafael levantando-se. Há uma biblioteca considerável nesta casa. Sinta-se à vontade para usá-la. E se desejar aulas formais, posso providenciar um professor. Antes que Sofia pudesse responder, foram interrompidos pela chegada de Dona Gertrudes, que entrou na cozinha carregando uma cesta de ovos frescos. A governanta parou brevemente ao ver os dois conversando, mas recuperou-se rapidamente de sua surpresa. Bom dia, senhorita Sofia, cumprimentou com um aceno seco de cabeça. O café da manhã será servido em 30 minutos. Não se preocupe, Gertrudes, respondeu Rafael. Já tomamos café. Estarei no escritório se precisar de mim. Voltou-se para Sofia. A biblioteca fica no final do corredor leste. Sinta-se à vontade. Durante os dias que se seguiram, Sofia gradualmente começou a explorar a fazenda. Primeiro, limitou-se à casa principal, descobrindo cômodos que pareciam saídos de um romance. A biblioteca com prateleiras que iam do chão ao teto, repletas de livros de todos os tipos. O solário cheio de plantas exóticas e poltronas confortáveis. A sala de música com um piano de cauda que ninguém tocava. Aos poucos, aventurou-se pelos jardins, observando os jardineiros que cuidavam meticulosamente das roseiras e das árvores frutíferas. Em uma manhã particularmente clara, criou coragem para visitar o estábulo, onde os cavalos de Rafael eram tratados com um cuidado que muitos humanos nunca recebiam. Foi lá que Juvenal, o capataz da fazenda, dirigiu-lhe a palavra pela primeira vez. A senhorita gosta de cavalos? Perguntou o homem de meia idade, enquanto escovava o pelo brilhante de um alazão. Sofia, que observava de uma distância segura, sobressaltou-se com a pergunta inesperada. Nunca estive perto de um antes, admitiu. Juvenal sorriu, revelando dentes brancos em contraste com a pele morena queimada de sol. Este aqui é Trovão, apresentou, fazendo um gesto para que ela se aproximasse. É manso como um cordeiro, apesar do nome. Hesitante, Sofia deu alguns passos à frente. O cavalo virou a cabeça em sua direção, olhos grandes e inteligentes, estudando-a com curiosidade. Pode tocá-lo, encorajou Juvenal, estendendo a escova para ela. Ele gosta de atenção. Com dedos trêmulos, Sofia aceitou a escova e, seguindo as instruções pacientes do capataz, começou a deslizá-la pelo pescoço musculoso do animal. Para sua surpresa, Trovão pareceu apreciar o contato, relaxando visivelmente sob seus cuidados inexperientes. A senhorita tem jeito, comentou Juvenal após alguns minutos. Os animais sentem quando alguém tem alma boa. Foi a primeira vez desde que chegara à fazenda que Sofia sentiu um sorriso genuíno formar-se em seus lábios. Aquela noite marcou outra mudança sutil na rotina da fazenda. Durante o jantar, que agora compartilhavam na sala de refeições, menor e mais aconchegante, Sofia surpreendeu Rafael ao iniciar uma conversa. Conheci Trovão hoje, comentou enquanto servia-se de uma pequena porção de ensopado. Juvenal me ensinou a escová-lo. Rafael pareceu genuinamente satisfeito com a informação. Trovão foi meu primeiro cavalo, contou. Está comigo há 15 anos, praticamente um membro da família. Você tem família? Perguntou Sofia, imediatamente arrependendo-se da indiscrição. Desculpe, não quis ser intrometida. Não há problema, assegurou Rafael, colocando os talheres de lado. Não tenho família próxima. Meus pais faleceram há muitos anos e nunca tive irmãos. Sofia assentiu, processando a informação. É por isso que vive sozinho nesta casa tão grande? Rafael tomou um gole de vinho antes de responder. Parcialmente. Também aprecio a tranquilidade. A cidade... Nunca me adaptei bem ao ritmo urbano. Aqui, posso controlar meu próprio tempo. A conversa fluiu com surpreendente naturalidade após esse início, com Rafael contando histórias sobre a fazenda e Sofia ocasionalmente compartilhando pequenos fragmentos de sua vida anterior, sempre evitando mencionar as partes mais dolorosas. Quando se retiraram para dormir, ambos carregavam a sensação de que algo havia mudado entre eles, como se uma primeira parede invisível tivesse sido derrubada.
Na manhã seguinte, Sofia acordou com o som de vozes alteradas vindas do andar de baixo. Vestiu-se rapidamente e desceu as escadas, seguindo o barulho até a entrada principal da casa, onde encontrou uma cena que fez seu sangue gelar. Carmen e Débora estavam no hall, gestos exasperados e vozes elevadas dirigidas a Rafael, que mantinha uma calma impressionante diante da tempestade verbal. "É nossa irmã", exclamava Carmen, o rosto contorcido em uma expressão que oscilava entre indignação forçada e cálculo frio. "Você não tinha o direito de simplesmente levá-la." "Pelo que me lembro", respondeu Rafael com voz controlada, "vocês a estavam oferecendo gratuitamente a qualquer um que a quisesse. Eu apenas aceitei a oferta." "Era uma brincadeira", interferiu Débora tentando soar convincente. "Uma lição para ela aprender a valorizar o que fazemos por ela. Sofia sempre foi ingrata, desde pequena." Foi nesse momento que as três notaram a presença de Sofia na escada. O rosto das irmãs mais velhas iluminou-se com sorrisos falsos. "Sofia, querida!" exclamou Carmen, abrindo os braços como se esperasse um abraço. "Viemos buscá-la para casa. Já aprendeu sua lição, não é?" Sofia permaneceu imóvel, as mãos agarradas ao corrimão com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. "Não vou voltar", declarou sua voz surpreendentemente firme. "Nunca mais." O sorriso de Carmen vacilou, dando lugar a uma expressão mais dura. "Não seja tola, menina. O que acha que vai acontecer? Que este homem rico vai mantê-la por caridade para sempre? Ou pior, que vai se casar com você?" Riu, um som cruel que Sofia conhecia bem demais. "Volte para a realidade. Você não tem lugar aqui." "Pelo contrário", interferiu Rafael, sua voz agora carregada de autoridade. "Sofia tem exatamente o lugar que desejar nesta casa, pelo tempo que escolher ficar." Tirou do bolso um envelope e o estendeu para as irmãs. "Aqui está, um documento assinado por Sofia, declarando sua emancipação legal. Ela é maior de idade e tem todo o direito de decidir onde e como viver. Também inclui um boletim de ocorrência registrando os maus tratos anteriores, caso decidam criar problemas." Carmen arrancou o envelope das mãos de Rafael e o abriu com dedos trêmulos de raiva. Seus olhos percorreram rapidamente o documento, alargando-se em descrença. "Isso não acabou", sibilou, amassando o papel. "Ninguém humilha as irmãs Allens impunemente." "Sugiro que saiam agora", respondeu Rafael, com frieza. "Ou terei que chamar as autoridades para escoltá-las." Débora segurou o braço da irmã mais velha, puxando-a em direção à porta. "Vamos, Carmen, não vale a pena." Lançou um último olhar venenoso para Sofia. "Aproveite sua caridade enquanto dura, irmãzinha. Logo ele vai se cansar de você." Quando a porta finalmente se fechou atrás das irmãs, Sofia sentiu suas pernas fraquejarem. Seria caído se Rafael não tivesse se movido rapidamente para ampará-la. "Está tudo bem", assegurou ele, guiando-a até um sofá próximo. "Elas não podem forçá-la a fazer nada que não queira." Sofia respirou fundo, tentando controlar o tremor que percorria seu corpo. "Obrigada", sussurrou, "por me defender. Ninguém nunca fez isso antes." Rafael sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. "Não precisa agradecer. O que disse é a verdade. Você pode ficar aqui pelo tempo que desejar sem nenhuma obrigação." Sofia ergueu os olhos, encontrando o olhar firme de Rafael. "Por quê?" perguntou, a pergunta que não conseguia parar de repetir desde que chegara. "Por que se importa com o que acontece comigo?" Rafael ficou em silêncio por um longo momento, como se pesasse cuidadosamente suas palavras. "Porque reconheço em você algo que vi em mim mesmo muitos anos atrás", respondeu finalmente. "Alguém que acreditou por tempo demais nas mentiras que contaram sobre seu valor. Naquele momento, algo mudou definitivamente entre eles. Como uma semente enterrada que finalmente encontra seu caminho para a luz, um entendimento silencioso começou a florescer. A compreensão de que, de alguma forma, suas almas danificadas reconheciam uma à outra. As semanas que se seguiram trouxeram mudanças sutis, porém profundas, para a rotina da fazenda Alto Pedregal. Sofia, que antes se movia pelos corredores como uma sombra fugitiva, gradualmente começou
a ocupar seu espaço com mais confiança. Não eram apenas os vestidos que agora se ajustavam perfeitamente ao seu corpo, como se tivessem sido feitos especialmente para ela. Era sua postura, seu olhar, sua voz que se transformavam dia após dia. A biblioteca tornou-se seu refúgio preferido. Passava horas entre as estantes altas, explorando mundos contidos em páginas amareladas. Rafael a encontrou lá certa tarde, absorta em um volume de poesia de Cecília Meirelles, tão concentrada que não notou sua presença até que ele pigarreou suavemente. Desculpe se a assustei, disse, observando como ela fechava o livro apressadamente, como se tivesse sido pega em uma travessura. Não queria interrompê-la. Não está interrompendo, respondeu Sofia, colocando o livro sobre a mesa. Apenas me distraí com as palavras. Ela escreve de uma forma que parece entender. Rafael aproximou-se pegando o volume com cuidado. Eu canto porque o instante existe, leu ele, sua voz grave dando nova dimensão aos versos conhecidos. Cecília sempre teve o dom de transformar a dor em algo belo. Você gosta de poesia? Perguntou Sofia, genuinamente surpresa. Rafael sorriu, um sorriso raro, que iluminava seu rosto geralmente austero. Surpreendente para um fazendeiro rústico, não é? Sentou-se na poltrona próxima à dela. Minha mãe era professora de literatura. Nossa casa em São Paulo era menor que esta biblioteca, mas cada centímetro de parede estava coberto por livros. Ela me ensinou a amar as palavras muito antes de eu aprender a amar a terra. Sofia observou-o com crescente curiosidade. Cada fragmento de informação sobre seu passado era como uma peça preciosa de um quebra-cabeça que ela tentava montar, desde sua chegada. Como veio parar aqui, então? Tão longe da cidade? Rafael olhou pela janela para os campos que se estendiam até o horizonte. Por um momento, seu olhar pareceu viajar não apenas através do espaço, mas também do tempo. Meu pai era médico, um homem brilhante, respeitado por todos. Quando morreu repentinamente de um aneurisma, descobrimos que estava afundado em dívidas, apostas e investimentos fracassados. Perdemos tudo. Minha mãe adoeceu logo depois, consumida pelo choque e pela vergonha. Fez uma pausa, como se pesasse quanto deveria revelar. Eu tinha 17 anos e nenhuma ideia do que fazer. Um tio distante, irmão da minha mãe, ofereceu-me trabalho em sua fazenda. Esta fazenda. Vim para cá como ajudante de estábulo, limpando esterco e alimentando animais. Sofia arregalou os olhos, incapaz de imaginar o homem sofisticado à sua frente em trabalho tão humilde. Como se tornou o dono, então? Trabalhei duro. Aprendi tudo sobre a fazenda. Plantações, gado, negociações. Meu tio não tinha filhos e viu em mim um sucessor. Enviou-me para estudar administração agrícola e, quando retornei, deu-me participação nos negócios. Quando ele se foi, há 8 anos deixou-me tudo. Rafael terminou seu relato com simplicidade, sem autopiedade ou orgulho excessivo. Sofia permaneceu em silêncio, absorvendo a história que explicava tanto sobre ele, a compaixão inesperada, a compreensão profunda do que significava perder tudo. Obrigada por me contar, disse finalmente. Ajuda a entender por que... Por que ajudei você? Completou ele. Sim. Reconheci em você a mesma sensação de deslocamento que senti quando cheguei aqui. A diferença é que tive alguém que acreditou em mim quando mais precisava. Aquela conversa marcou o início de um novo capítulo na relação entre eles. Nos dias que se seguiram, começaram a compartilhar não apenas refeições, mas também histórias. Sofia, hesitante no começo, gradualmente abriu-se sobre sua infância. A mãe amorosa, mas frágil, o pai que abandonara a família quando ela ainda era bebê, as irmãs que, desde cedo, tratavam-na como um fardo indesejado. Rafael, por sua vez, contava sobre seus anos de aprendizado, as dificuldades de transformar a fazenda tradicional em um empreendimento moderno, os erros e acertos ao longo do caminho. Em uma manhã particularmente clara, Sofia surpreendeu Dona Gertrudes ao aparecer na cozinha, antes do amanhecer, pedindo para ajudar com o café da manhã. A governanta, inicialmente desconfiada, ficou impressionada com a habilidade da jovem ao redor do fogão.
Onde aprendeu a cozinhar assim? Perguntou enquanto observava Sofia preparar uma compota de goiaba com canela. Cozinhava para minhas irmãs desde os 12 anos, respondeu Sofia mexendo o doce com concentração. Elas diziam que era a única coisa que eu fazia bem. Dona Gertrudes franziu o senho, mas não comentou. Aos poucos, Sofia assumiu pequenas responsabilidades pela casa, não como uma empregada, mas como alguém que busca um propósito. Reorganizou a despensa com uma eficiência que impressionou até mesmo a exigente governanta. Sugeriu mudanças no cardápio que agradaram a todos. Passou a cuidar pessoalmente do pequeno jardim de ervas que abastecia a cozinha. Foi durante uma dessas manhãs de trabalho no jardim que Rafael a encontrou. Sofia estava ajoelhada entre canteiros de alecrim e manjericão, as mãos enluvadas cuidadosamente, removendo ervas daninhas, o rosto concentrado na tarefa. Usava um vestido simples de algodão azul, os cabelos, agora mais brilhantes e saudáveis, presos em uma trança frouxa. O sol da manhã banhava a cena com uma luz dourada que parecia quase irreal. Rafael parou, subitamente consciente da beleza do momento, hesitante em interrompê-lo. Sofia ergueu os olhos, sentindo sua presença. Bom dia, sorriu. Um sorriso genuíno que iluminava seus olhos de uma forma que ele nunca havia visto antes. Estava pensando em fazer uma sopa de legumes para o almoço. O que acha? Parece perfeito, respondeu Rafael, percebendo como algo tão simples quanto uma sugestão de refeição podia soar tão significativo quando vinha dela. Na verdade, vim procurá-la para fazer um convite. Estou indo à cidade vizinha, Ribeirão, do Vale, para resolver alguns negócios. Pensei que talvez quisesse me acompanhar. Há lojas interessantes lá, e poderíamos almoçar no restaurante da Dona Zélia. Sofia piscou, surpresa com o convite. Eu adoraria, respondeu depois de um momento. Só preciso me trocar. A carruagem estará pronta em 1 hora, informou Rafael, uma nota de satisfação em sua voz. Até lá. Ribeirão do Vale era consideravelmente maior que Mato, com suas ruas calçadas, comércio movimentado e até mesmo um pequeno cinema que exibia filmes com 2 semanas de atraso em relação às grandes cidades. Para Sofia, que raramente saíra de sua vila natal, a visita foi como uma expedição a um novo mundo. Caminharam pela praça central, onde Rafael a apresentou ao farmacêutico, ao dono da livraria e ao gerente do banco, todos demonstrando respeito genuíno pelo fazendeiro. Sofia observou com crescente admiração como ele tratava todos com a mesma cortesia, do banqueiro ao engraxate que limpou seus sapatos na esquina. No restaurante de Dona Zélia, foram recebidos como realeza, conduzidos à melhor mesa e servidos com pratos que não constavam no cardário regular. Você é uma figura importante por aqui, comentou Sofia entre garfadas de um delicioso peixe grelhado com ervas. Rafael deu de ombros, desconfortável com a observação. Apenas faço negócios justos e pago bem meus fornecedores. Não há mistério. É mais que isso, insistiu ela. Eles o respeitam de verdade e confiam em você. A confiança é a moeda mais valiosa que existe, respondeu ele, olhando-a nos olhos. Uma vez perdida, quase impossível de recuperar. Sofia assentiu, compreendendo que ele não falava apenas de negócios. Como eu, disse baixinho, perdi a confiança nas pessoas há muito tempo. E agora? Perguntou Rafael, sua voz quase um sussurro. Está começando a recuperá-la? Antes que Sofia pudesse responder, foram interrompidos pela chegada de Dona Zélia, uma senhora robusta com um sorriso caloroso, trazendo pessoalmente a sobremesa. Pudim de leite para o casal mais bonito do meu restaurante, anunciou alegremente, colocando o prato no centro da mesa. Sofia corou intensamente, mas Rafael não corrigiu o equívoco da proprietária, apenas agradeceu com um sorriso discreto. Na viagem de volta à fazenda, Sofia permaneceu pensativa, observando a paisagem pela janela da carruagem. O dia havia sido perfeito, o tipo de dia que nunca imaginara poder experimentar. Mais perturbador ainda era a crescente consciência de como se sentia confortável na companhia de Rafael, como sua presença silenciosa trazia uma sensação de segurança que jamais conhecera. Obrigada pelo dia de hoje.
disse finalmente, quebrando o silêncio confortável que se estabelecera entre eles. Foi especial. Rafael a olhou com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Para mim também, respondeu simplesmente. Quando retornaram à fazenda, já no final da tarde, uma surpresa desagradável os aguardava. Juvenal veio ao seu encontro assim que desceram da carruagem, o rosto normalmente calmo contorcido em preocupação. Patrão, tivemos um problema enquanto estavam fora, informou lançando um olhar hesitante para Sofia. O quarto da senhorita... O que aconteceu? Perguntou Rafael imediatamente alerta. Alguém entrou, explicou o capataz. Revirou tudo. Dona Gertrudes encontrou a porta aberta quando foi deixar roupas limpas. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Sem esperar por Rafael, correu para dentro da casa e subiu as escadas em direção ao seu quarto. A cena que encontrou confirmou seus piores temores. Gavetas abertas, roupas espalhadas pelo chão, livros que mantinha na mesa de cabeceira jogados displicentemente. Mas o que mais a perturbou foi descobrir que seu colchão havia sido parcialmente cortado, como se alguém procurasse algo escondido dentro dele. Rafael apareceu à porta, o rosto uma máscara de fúria controlada. Quem faria isso? Perguntou, embora ambos suspeitassem da resposta. Sofia ajoelhou-se ao lado da cama, levantando o colchão danificado. Respirou aliviada ao verificar que o pequeno caderno de couro que mantinha escondido ainda estava lá, protegido por uma abertura que ela mesma fizera no forro do móvel. Minhas irmãs, respondeu finalmente, provavelmente procurando algo que pudessem usar contra mim, ou contra você. Rafael aproximou-se, notando o caderno que ela agora segurava contra o peito. O que é isso? Perguntou gentilmente. Sofia hesitou por um momento antes de estender o objeto para ele. Meu diário. E meus desenhos, explicou com voz trêmula. A única coisa realmente minha que trouxe comigo. Rafael aceitou o caderno com reverência, como se recebesse um objeto sagrado. Abriu-o cuidadosamente, folheando as páginas cobertas por uma caligrafia delicada e desenhos surpreendentemente habilidosos. Havia esboços da fazenda, dos jardins, do estábulo, e, para sua surpresa, um retrato detalhado dele próprio, sentado, na varanda ao entardecer, o olhar perdido no horizonte. Você tem um dom, comentou genuinamente impressionado. Nunca tive aulas, explicou Sofia, embaraçada. Apenas gosto de registrar o que vejo. Rafael continuou a examinar o caderno, parando em uma página que continha o desenho da casa principal, mas com algumas diferenças sutis. Jardins mais elaborados, uma varanda ampliada e o que parecia ser um balanço pendurado na árvore mais antiga do pátio. Em um canto da página havia silhuetas pequenas, crianças brincando. Isso é... começou ele, incapaz de completar a frase. Apenas devaneios tolos, respondeu Sofia rapidamente, estendendo a mão para recuperar o caderno. Sonhos impossíveis. Rafael entregou-lhe o diário, mas manteve os olhos fixos nos dela. Nenhum sonho é impossível, Sofia, disse com uma suavidade surpreendente. Alguns apenas levam mais tempo para se realizarem. Naquela noite, depois que Rafael ordenou que o quarto fosse reorganizado e providenciou uma nova fechadura para a porta, Sofia permaneceu acordada por muito tempo, repassando mentalmente os acontecimentos do dia. A invasão de seu espaço pessoal, provavelmente obra de suas irmãs, deveria tê-la abalado profundamente. Em vez disso, sentia-se estranhamente fortalecida, como se o fato de terem tentado prejudicá-la e falhado fosse uma prova de que sua vida agora seguia um rumo diferente. Mais perturbadora era a memória do olhar de Rafael, ao ver seus desenhos, especialmente aquele que revelava seus sonhos mais secretos. Uma família, um lar verdadeiro, um futuro compartilhado. E o mais assustador de tudo, pela primeira vez em sua vida, Sofia permitia-se acreditar que talvez, apenas talvez, alguns sonhos pudessem realmente se tornar realidade. 3 meses haviam se passado desde a chegada de Sofia à fazenda Alto Pedregal, e a transformação era evidente para qualquer um que a conhecesse antes. Não eram apenas as roupas adequadas que agora vestia,
ou os cabelos brilhantes que emolduravam seu rosto. Era algo mais profundo, uma mudança interior que se refletia em seus movimentos, sua postura, seu olhar. A jovem apagada e temerosa dava lugar dia após dia a uma mulher que começava a reconhecer seu próprio valor. Na cozinha, Sofia surpreendia até mesmo Dona Gertrudes com receitas sofisticadas que aprendia nos livros da biblioteca. No jardim, implantara um projeto ambicioso de horta orgânica que já fornecia vegetais frescos para a mesa. Nas tardes de domingo, quando Rafael não estava ocupado com a administração da fazenda, caminhavam juntos pelos campos conversando sobre livros, sonhos e planos para o futuro, sempre evitando por um acordo tácito qualquer menção a sentimentos mais profundos que ambos começavam a reconhecer, mas ainda não ousavam nomear. Foi durante um desses passeios que Rafael fez o anúncio que mudaria o curso de suas vidas. "Estou pensando em dar um jantar", comentou casualmente, enquanto observavam o pôr do sol do alto de uma colina suave. Um evento formal para apresentar algumas ideias novas aos produtores da região. Sofia assentiu, acostumada às discussões sobre negócios que ocasionalmente surgiam em suas conversas. "Que tipo de ideias?", perguntou genuinamente interessada. A administração da fazenda era um tema que cada vez mais a fascinava. "Cooperação", respondeu Rafael, seus olhos fixos no horizonte onde o sol tingia o céu de vermelho e dourado. "Pequenos produtores unidos para competir com as grandes corporações, dividir custos de transporte, negociar preços melhores, compartilhar tecnologias." Virou-se para encará-la, uma nova intensidade em seu olhar. "Mas não é apenas sobre negócios que quero falar no jantar." Sofia sentiu seu coração acelerar, involuntariamente. "Não, não", confirmou ele. "Também quero apresentar alguém muito especial. Alguém que revolucionou não apenas a produtividade da fazenda, mas minha própria vida." O silêncio que se seguiu parecia carregado de eletricidade. Sofia baixou os olhos, incapaz de sustentar a intensidade do olhar de Rafael. "Quem seria essa pessoa?", perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. Rafael deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. "Você, Sofia", respondeu com simplicidade. "Quero que todos conheçam a mulher extraordinária que encontrei naquela feira. A mulher que agora é parte essencial desta fazenda e da minha vida." Sofia ergueu os olhos, encontrando no rosto de Rafael uma vulnerabilidade que nunca havia visto antes. "Por quê?", perguntou. A mesma pergunta que repetira tantas vezes desde sua chegada, mas agora com um significado completamente novo. Rafael hesitou apenas por um momento antes de responder. "Porque estou apaixonado por você, e porque quero que todos saibam disso." O mundo pareceu congelar ao redor deles. Sofia sentia o sangue pulsando em seus ouvidos, o coração batendo, com tanta força que tinha certeza que ele podia ouvi-lo. Durante os meses de convivência, haviam desenvolvido uma conexão profunda, uma compreensão mútua que transcendia palavras. Mas nunca, nem em seus sonhos mais ousados, imaginara que Rafael pudesse reciprocar os sentimentos que ela guardava secretamente. "Você não precisa responder agora", apressou-se ele a dizer, interpretando seu silêncio como hesitação. "Sei que é repentino, e entendo se você não sentir o mesmo. Isso não mudará nada sobre sua situação aqui. Você sempre será bem-vinda nesta casa, independentemente de qualquer coisa." Sofia balançou a cabeça, lágrimas inesperadas embaçando sua visão. "Não é isso", conseguiu dizer finalmente. "É que nunca pensei que alguém como você pudesse amar alguém como eu." Rafael franziu o senho, genuinamente confuso. "Alguém como você", repetiu. "Uma mulher inteligente, sensível, forte o suficiente para sobreviver ao que você passou e ainda manter a capacidade de confiar? Uma mulher que transforma tudo o que toca com sua bondade e seu talento?" Deu outro passo à frente, agora tão próximo que Sofia podia sentir o calor de seu corpo. "A pergunta que me faço todos os dias é como tive a sorte de encontrar você." Sofia fechou os olhos, deixando que as lágrimas escorressem livremente por seu rosto. Quando os abriu novamente, havia neles uma resolução que surpreendeu até a ela mesma. "Eu também te amo",
declarou as palavras saindo com uma certeza que não sabia possuir. Tenho medo desse sentimento, de sua intensidade, mas não posso mais negá-lo. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael naquele momento era algo que Sofia guardaria para sempre em sua memória. Puro, genuíno, transformador. Lentamente, como se temesse que ela pudesse desaparecer a qualquer toque, ele ergueu a mão para acariciar seu rosto, secando delicadamente suas lágrimas com o polegar. Posso? Perguntou em um sussurro, olhos fixos em seus lábios. Sofia assentiu, incapaz de formar palavras. O primeiro beijo foi suave, quase reverente. Um toque de lábios que selava uma promessa silenciosa. Quando se separaram, ambos sorriam, uma alegria compartilhada, que palavras jamais poderiam expressar adequadamente. Então, disse Rafael finalmente, segurando as mãos de Sofia entre as suas, você me ajudará com o jantar? Será em 2 semanas tempo suficiente para os preparativos. Claro, respondeu ela, ainda tonta de emoção. Mas todos de Mato estarão lá? Minhas irmãs? A preocupação em sua voz era palpável. Rafael apertou levemente suas mãos. Apenas as pessoas que importam. Líderes comunitários, produtores locais, o padre, o médico da cidade. Suas irmãs não serão convidadas, prometo. Os dias que antecederam o jantar foram de atividade frenética na fazenda Alto Pedregal. A casa principal foi limpa de cima, abaixo a prataria antiga foi polida até brilhar, o jardim recebeu cuidados especiais. Sofia supervisionava, tudo com uma mistura de entusiasmo e nervosismo, trabalhando lado a lado com Dona Gertrudes, que surpreendentemente tornara-se sua aliada mais leal. A senhorita trouxe vida de volta a esta casa, comentou a governanta certa tarde, enquanto arrumavam flores frescas para os arranjos de mesa. Nunca vi o patrão tão feliz. Sofia corou, ainda desacostumada a receber elogios. Ele mudou minha vida, respondeu simplesmente. Quero apenas retribuir de alguma forma. Dona Gertrude sorriu, um sorriso raro que suavizava suas feições, normalmente severas. Acredite, senhorita, sua presença é retribuição mais que suficiente. Na noite anterior ao grande evento, Rafael encontrou Sofia na biblioteca, debruçada sobre uma lista de últimos detalhes. Aproximou-se silenciosamente e colocou uma pequena caixa de veludo azul sobre o papel que ela examinava. Sofia ergueu os olhos, surpresa. — O que é isso? — Abra, encorajou ele, sentando-se na cadeira ao lado. Com dedos trêmulos, Sofia abriu a caixa, revelando um delicado colar de pérolas com um pingente de safira em formato de gota. — Era de minha mãe, explicou Rafael. Quero que use amanhã à noite. Sofia tocou as pérolas com reverência. É lindo demais. Não posso aceitar algo tão valioso. Pode e deve, insistiu ele. Minha mãe sempre dizia que essas pérolas deveriam adornar o pescoço da mulher que um dia conquistasse meu coração. E essa mulher é você, Sofia. Com cuidado, retirou o colar da caixa e colocou-o ao redor do pescoço dela, fechando o delicado fecho de ouro. Perfeito, murmurou, observando como a joia parecia ter sido feita especialmente para ela. Sofia tocou o pingente de safira, sentindo seu peso reconfortante contra sua pele. Obrigada, sussurrou, incapaz de expressar adequadamente a emoção que a consumia. Vou cuidar dele com minha vida. Cuide de você, respondeu Rafael beijando suavemente sua testa. O colar é apenas um objeto. Você é o verdadeiro tesouro. A noite do jantar chegou com uma perfeição quase cinematográfica. O céu estrelado, sem uma única nuvem, parecia abençoar a ocasião. Lanternas foram acesas ao longo do caminho que levava à casa principal, criando um corredor de luz dourada para receber os convidados. Um a um, os carros e carruagens começaram a chegar, trazendo a elite de Ribeirão do Vale e Mato, o prefeito e sua esposa, o médico da região, o padre, proprietários de terras vizinhas, comerciantes influentes. Sofia observava a movimentação de uma janela no andar superior, o estômago contraído de nervosismo. Usava um vestido azul noite especialmente feito para a ocasião, o colar de pérolas adornando seu pescoço, os cabelos arrumados em um coque elegante com alguns cachos soltos emoldurando o rosto. Parecia uma princesa de conto de fadas,
tão distante da menina humilhada da feira, que era difícil acreditar que se tratava da mesma pessoa. "Está pronta?" perguntou Dona Gertrudes, entrando no quarto depois de uma batida discreta na porta. Sofia respirou fundo. "Acho que nunca estarei completamente pronta", admitiu, "mas vou fazer o melhor que puder." A governanta aproximou-se, ajustando um cacho rebelde com mãos surpreendentemente gentis. "A senhorita já superou o mais difícil", disse com firmeza. "Comparado ao que viveu antes, este jantar é apenas uma brincadeira de criança." Sofia sorriu, grata pelo encorajamento inesperado. "Obrigada, Dona Gertrudes, por tudo." Desceu as escadas lentamente, consciente dos olhares que se voltavam em sua direção. A sala principal estava transformada. Mesas elegantemente postas, flores frescas em arranjos elaborados, candelabros de prata iluminando o ambiente com luz suave. Rafael a esperava ao pé da escada, magnífico em seu terno escuro, feito sob medida. Seus olhos, ao encontrarem os dela, brilharam com uma mistura de orgulho e admiração que fez o coração de Sofia falhar uma batida. "Você está deslumbrante", murmurou ele, estendendo a mão para ajudá-la nos últimos degraus. "Como uma rainha." "Sua rainha", respondeu ela baixinho, aceitando sua mão. Juntos, dirigiram-se aos convidados que os observavam com expressões que variavam da curiosidade à franca admiração. Sofia reconheceu muitos rostos da feira onde fora humilhada. Os mesmos que riram ou simplesmente desviaram o olhar agora a cumprimentavam com respeito cauteloso. O jantar transcorreu em perfeita harmonia. Pratos elaborados foram servidos em sequência impecável. Vinhos raros foram apreciados. Conversas fluíram com facilidade crescente à medida que a noite avançava. Sofia, inicialmente tensa, gradualmente relaxou, descobrindo-se capaz de participar das discussões com inteligência e graça que surpreenderam até mesmo Rafael. Foi no momento da sobremesa, um mousse de maracujá com calda de frutas vermelhas, receita criada pela própria Sofia, que Rafael levantou-se, taça de champanhe em mãos, solicitando a atenção de todos. "Meus amigos", começou, sua voz grave ressoando na sala repentinamente silenciosa. "Agradeço a presença de todos nesta noite especial. Como sabem, convidei-os para discutir novos caminhos para a agricultura de nossa região, e faremos isso em breve. Mas antes, há algo mais importante que desejo compartilhar com vocês." Fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Sofia. "Há alguns meses, testemunhei algo na feira de mato que me perturbou profundamente. Uma jovem sendo tratada como mercadoria descartável, humilhada publicamente por aqueles que deveriam protegê-la." Um murmúrio desconfortável percorreu a mesa, convidados trocando olhares constrangidos. Muitos deles estavam presentes naquele dia e nada fizeram para impedir o espetáculo degradante. "Trouxe essa jovem para minha casa", continuou Rafael. "Não por pena ou caridade, mas porque reconheci nela algo que poucos puderam ver além das circunstâncias. Uma força interior extraordinária, uma dignidade que nem mesmo o pior tratamento pôde destruir." Sorriu para Sofia, que o observava com olhos brilhantes de emoção contida. Nos meses que se seguiram, essa jovem não apenas recuperou-se, mas floresceu de maneiras que me surpreendem diariamente. Transformou esta casa com sua presença. Trouxe novas ideias para a fazenda, mostrou-me perspectivas que eu jamais consideraria sozinho. Rafael estendeu a mão para Sofia, convidando-a a levantar-se e juntar-se a ele. Depois de um momento de hesitação, ela aceitou, posicionando-se ao seu lado com uma graciosidade que parecia inata, embora tivesse sido duramente conquistada. "Esta é Sophia Allens", apresentou-a formalmente, embora todos ali já soubessem quem ela era. "A mulher que mudou minha vida, e se ela aceitar, em breve será a senhora desta casa e de meu coração." Um silêncio atônito seguiu-se às suas palavras. Sofia olhava para Rafael com expressão de choque genuíno. Embora já tivessem declarado seu amor um pelo outro, nunca haviam discutido o casamento. Diante de seus olhos questionadores, Rafael sorriu, e para surpresa de todos, inclusive dela, ajoelhou-se, segurando sua mão entre as suas. "Sophia Allens", disse com voz firme,
Você me daria a honra de tornar-se minha esposa? O tempo pareceu congelar. Sofia olhou ao redor, para os rostos dos convidados que a observavam com expectativa, para Dona Gertrudes à porta da sala com um sorriso raramente visto, para Juvenal que assistia da varanda com aprovação evidente. Finalmente, seus olhos voltaram a encontrar os de Rafael, o homem que a resgatara não apenas de uma situação humilhante, mas de uma vida inteira de desprezo e dor. Sim, respondeu com voz clara e firme. Aceito ser sua esposa, Rafael. A sala explodiu em aplausos. Rafael levantou-se e, sem se importar com os olhares, beijou-a suavemente nos lábios antes de deslizar um anel de ouro branco com uma safira solitária em seu dedo. Um anel que combinava perfeitamente com o colar que já usava. Enquanto os convidados se aproximavam para oferecer congratulações, Sofia notou um movimento na entrada da sala de jantar. Por um instante fugaz, vislumbrou um rosto familiar. Sua irmã Débora, pálida e visivelmente abalada, observando a cena à distância antes de desaparecer rapidamente. Mas nem mesmo essa visão perturbadora pôde diminuir a felicidade que sentia naquele momento. Pela primeira vez em sua vida, Sofia Allens estava exatamente onde desejava estar, ao lado de alguém que a via não como um fardo ou uma serviçal, mas como uma igual, uma parceira, um tesouro a ser valorizado. E naquela noite, enquanto os convidados comemoravam não apenas um noivado, mas também o nascimento de uma nova era para a região, uma certeza cristalizou-se em seu coração. O cartaz que uma vez carregara no pescoço, para quem quiser, sem valor, nunca refletira a verdade sobre ela. Seu valor sempre estivera lá, esperando apenas ser reconhecido. Primeiro por ela mesma, e depois pelo homem que agora segurava sua mão como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. A notícia do noivado entre Rafael Mendonça e Sofia Allens espalhou-se como fogo em palha seca. Em Mato, o assunto dominava todas as conversas, nas rodas após a missa, na fila da padaria, nas vendas de secos e molhados. Quem diria, comentavam as senhoras, aquela menina maltrapilha transformada em senhora de Alto Pedregal. Parece coisa de romance. Sempre soube que havia algo especial nela, mentia descaradamente Dona Terezinha, a mesma que rira mais alto que todos no dia da humilhação. Tinha um olhar diferente, uma dignidade, mesmo naquela situação terrível. A hipocrisia era palpável, mas Sofia e Rafael viviam em uma bolha de felicidade que os protegia das fofocas. Os preparativos para o casamento, marcado para dali a 3 meses, avançavam rapidamente. A pequena capela de Mato seria o local da cerimônia, escolha que surpreendeu muitos. Por que quer se casar ali? Perguntara Rafael. Depois de tudo, o que aquelas pessoas fizeram com você? Sofia sorriu serenamente. Porque quero que todos vejam que superei o que aconteceu, que não tenho vergonha ou medo, e porque, apesar de tudo, aquele lugar ainda é parte da minha história. Numa manhã particularmente ensolarada, enquanto Sofia supervisionava a reforma do antigo depósito da fazenda, que seria transformado em um ateliê para ensinar artesanato aos jovens da região, Juvenal aproximou-se com expressão preocupada. Dona Sofia, tem uma pessoa no portão perguntando pela senhora. Disse que é urgente. Quem é? Perguntou Sofia, limpando as mãos sujas de tinta. Não se identificou direito, mas parece ser uma de suas irmãs, a mais nova. Sofia sentiu um aperto no estômago. Desde o jantar de noivado, quando vislumbrara Débora observando-a da porta, não tivera mais notícias das irmãs. Vou atendê-la, decidiu após hesitar. De longe reconheceu a silhueta de Débora, mais magra, os ombros curvados. Quando se aproximou, Sofia teve dificuldade em esconder o choque. Débora, sempre tão vaidosa, parecia ter envelhecido anos em poucos meses. Seu rosto estava marcado por olheiras profundas, os cabelos mal cuidados. Vestia roupas simples e gastas. Sofia, chamou Débora, a voz quebrada. Preciso falar com você. Estou ouvindo, respondeu Sofia, mantendo-se a uma distância segura. Débora respirou fundo. As coisas mudaram. Carmen se casou com aquele comerciante de Ribeirão do Vale, vendeu a casa e foi embora. Deixou-me para trás.
Sofia observou a irmã em silêncio, buscando em seu coração algum vestígio de satisfação, mas encontrou apenas compaixão inesperada. "Onde está morando?" perguntou finalmente. "No quartinho dos fundos da venda do seu Joaquim. Faço limpeza lá em troca do aluguel e costuro para algumas famílias, mas não é suficiente." "Por que veio até mim?" perguntou Sofia, sua voz surpreendentemente gentil. "Depois de tudo o que você e Carmen fizeram." Débora ergueu os olhos, lágrimas brilhando neles. "Porque não tenho mais ninguém. E porque vi como você está agora. No jantar de noivado você parecia tão diferente, tão forte." Fez uma pausa. "Fui até lá para confrontá-la, para acusá-la, mas quando vi você ao lado dele tão elegante, tão confiante, percebi que talvez você sempre tivesse algo que eu e Carmen nunca tivemos." "E o que seria?" "Dignidade", respondeu. Débora simplesmente. "Mesmo quando colocamos aquele cartaz em você, mesmo quando todos riam, você nunca implorou, nunca se rebaixou." O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo canto distante dos pássaros. Sofia estudava o rosto da irmã, buscando sinais de falsidade, mas tudo o que via era desespero genuíno e, talvez, arrependimento real. "Venha comigo", decidiu finalmente. "Vamos conversar na casa." Nos dias que se seguiram, para surpresa de todos na fazenda, Débora provou-se uma trabalhadora dedicada. Começou realizando tarefas simples, mas logo suas habilidades com costura chamaram a atenção. Quando Sofia mencionou seus planos de iniciar oficinas de artesanato, Débora timidamente ofereceu-se para ajudar. "Posso ensinar costura", sugeriu. "Sempre tive jeito para isso." Sofia concordou, ainda cautelosa, mas disposta a dar à irmã o benefício da dúvida. Uma semana antes do casamento, Débora bateu suavemente à porta do quarto de Sofia. "Tenho um presente para você", disse timidamente, entregando um pequeno embrulho. Sofia o abriu e encontrou um delicado lenço de renda branca, com suas iniciais, SMA Sofia Mendonça Allens, bordadas em um canto com linha azul. "Eu mesma fiz", explicou Débora, "para você levar na cerimônia. Algo azul como manda a tradição." Sofia olhou para o lenço, depois para a irmã, sentindo lágrimas formarem-se em seus olhos. "É lindo. Obrigada, Débora. Significa muito." Um sorriso hesitante iluminou o rosto da irmã. "Eu sei que um lenço não apaga anos de maus tratos, mas espero que seja um começo. Um símbolo de que estou tentando ser melhor, ser a irmã que você sempre mereceu ter." Sofia assentiu, e surpreendendo a ambas, estendeu a mão e segurou brevemente a de Débora. "Um novo começo", concordou, "para todas nós." No dia do casamento, quando Sofia caminhava pelo corredor central da pequena capela de mato, o lenço de renda cuidadosamente dobrado em sua mão, cada rosto virado em sua direção, parecia contar uma história diferente. Havia os que sorriam com genuína alegria, os que demonstravam respeito recém-descoberto, os que ainda exibiam vestígios de inveja, mas nenhum daqueles olhares importava realmente. O único que buscava era o de Rafael, esperando-a no altar, com uma expressão de admiração e amor que transcendia palavras. Quando finalmente chegou ao seu lado, quando suas mãos se uniram diante do padre e de toda a comunidade, Sofia sentiu-se completa de uma forma que jamais imaginara possível. O cartaz humilhante que um dia penduraram em seu pescoço, "Para quem quiser", sem valor, agora parecia pertencer a outra vida, outra pessoa. Havia sido necessária a visão de um estranho para iniciar sua jornada de transformação, mas fora sua própria força interior que a completara. Nos anos que se seguiram, a fazenda Alto Pedregal floresceu sob a administração conjunta de Rafael e Sofia. O antigo depósito transformado em ateliê tornou-se o primeiro de muitos projetos sociais que implementaram juntos: uma escola para crianças da zona rural, uma cooperativa de mulheres artesãs, cursos profissionalizantes para jovens sem perspectivas. Débora permaneceu na fazenda, eventualmente assumindo a coordenação do ateliê de costura, encontrando na transmissão de seus conhecimentos um propósito que nunca imaginara possível. Carmen desapareceu da região, deixando apenas rumores ocasionais sobre relacionamentos fracassados,
como se o veneno que espalhara finalmente tivesse se voltado contra ela própria. Em uma tarde particularmente serena, 5 anos após o casamento, Sofia sentou-se na varanda da casa principal, observando Rafael brincar com suas filhas gêmeas no jardim. As meninas, com cachos escuros e olhos brilhantes, corriam ao redor do pai, suas risadas enchendo o ar como música. Ao lado de Sofia, em um berço finamente trabalhado, dormia o filho caçula, nascido apenas 2 meses antes. Pensando em quê? Perguntou Dona Gertrudes, aproximando-se com limonada fresca. Sofia sorriu. Em valor, respondeu simplesmente. Em como as pessoas tentam definir nosso valor pelos seus próprios padrões limitados. Mas como, no final, somos nós mesmos que escolhemos o que realmente valemos. A governanta assentiu. A senhorita sempre valeu muito, mesmo naquele primeiro dia, quando chegou aqui sem nada. Havia algo em seus olhos, uma força que poucos têm. Naquele momento, uma das gêmeas virou-se e acenou. Mamãe, venha ver, papai está nos ensinando a montar. Sofia levantou-se, sentindo uma certeza profunda se estabelecer em seu coração. O verdadeiro valor nunca estivera em um cartaz pendurado no pescoço, nem nos olhares de aprovação dos outros. Estava na capacidade de amar e ser amada, de perdoar, de construir em vez de destruir. E essa, percebeu Sofia, ao ser recebida pelos braços de suas filhas e pelo olhar amoroso de seu marido, era a lição mais valiosa que poderia transmitir, que o verdadeiro valor de uma pessoa jamais pode ser determinado por outros, apenas descoberto por si mesma. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Sofia e Rafael tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui clicando à sua esquerda. Se gostaram dessa história, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida. Não percam nossos próximos conteúdos e compartilhem suas opiniões nos comentários.